Conversas entre os Estados Unidos e o Irã aparentam entrar em colapso. Até com reportagens dizendo que elas teriam sido canceladas. Aqui do lado a gente tem o que apareceu cerca de 1 hora atrás por parte da agência Axios, com o Barak David, então, o repórter dizendo que ouviu 2 oficiais americanos falando que as conversas entre Estados Unidos e Irã estariam canceladas. Ainda não houve confirmação oficial, o Epoch Times tenta contato com os canais de imprensa de ampla resposta da Casa Branca para confirmação. Até o momento, nem negação, nem confirmação. Enquanto isso, fontes anônimas se espalham pela imprensa americana e pela imprensa israelense. O Canal 12 também confirma a informação. O Yediot Ahronot, um dos principais jornais de Israel, confirma. Aí o Canal 12, Estados Unidos cancelam negociações. Por aí vai, a gente pode citar também a agência Reuters citando oficiais falando a respeito do assunto. É nessa toada que, enquanto a gente aguarda confirmação sobre se há cancelamento pleno ou não, o fato é que o colapso já parecia iminente. Antes dessa informação vir à tona, já havia notícias vindo dos 2 lados de que o cancelamento seria possível, e de que não havia concordância sobre o formato em que as conversas aconteceriam. Em primeiro lugar, se planejava que aconteceriam na Turquia, com a presença de uma série de outros países, que se discutiria não só a questão nuclear, mas também, por exemplo, distância de mísseis, estabilidade regional e, claro, aquilo que toma as manchetes ao longo de janeiro inteiro, a questão dos protestos. 36.500 manifestantes mortos é o que se estima só entre os dias 8 e 9 de janeiro, segundo a Iran International. Outras fontes colocam o total das manifestações em 40 mil mortos, enquanto as fontes mais conservadoras que a gente conseguiu encontrar falam em 5 a 6 mil. Tem diferentes estimativas, mas claro, com dezenas de dias de internet bloqueada, não é fácil ter precisão sobre um regime autoritário. No meio disso, a gente tem hoje de manhã o secretário de Estado Marco Rubio falando a respeito do assunto conforme ele pesava a possibilidade de cancelamento e o estado da troca constante de termos vindo do Irã. Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. The leadership of Iran at the clerical level does not reflect the people of Iran. I know of no other country where there's a bigger difference between the people that lead the country and the people who live there. And so our hope resides in that. As far as the president's views on the way protesters were treated, he was very clear about it. And as you saw, part of what the president said publicly prevented mass executions that were being planned and we're on the precipice of. And obviously beyond that, the president retains a number of options to how he responds to that and future events. But as far as the talks are concerned, I think the Iranians had agreed to a certain format. For whatever reason, it's changed in their system or what have you. We'll see if we can get back to the right place. But the United States is prepared to meet with them. Estão aí as palavras do secretário de Estado Marco Rubio. Enquanto a gente aguarda a confirmação oficial, vale a pena falar o que circula na imprensa. Então, 2 veículos de Israel e 2 veículos americanos noticiando a respeito do assunto. Basicamente, o que os oficiais sob anonimato disseram à agência Axios era de que a conversa foi de que os Estados Unidos queriam discutir, como a gente viu Marco Rubio falando agora, questão de terrorismo, protestos, alcance de mísseis. Os iranianos falaram que a conversa deveria se restringir à questão de quantidade de urânio enriquecido, quantidade de material nuclear disponível e eventuais acordos para progredir com um programa nuclear pacífico no Irã. Que o Irã diz ser pacífico, claro. Se é ou não, é um dos principais contenciosos. Aí veio a questão onde eles discutiam, olha, a gente não vai ceder, a gente não quer uma conversa no Omã só sobre questão nuclear, que é o que o Irã queria, a gente quer conversas na Turquia, abordando todos esses assuntos. O Irã disse que não, os Estados Unidos disseram, olha, ou discute tudo ou não discute nada. Teherã, então, teria respondido então é nada e as conversas entraram em colapso. Isso é o que a Axios relata, mas também é corroborado por outras fontes. Eu citei o Reuters e o Yediot Ahronot, é um nome difícil de pronunciar, jornal israelense, e o Canal 12 também de Israel. São algumas das fontes que pontuam esse assunto. Agora, por que isso é tão importante? Trump tinha falado consistentemente que ele esperava que o Irã fizesse um acordo e que seria pior, que se descobriria como seria uma guerra regional se o Irã não fechasse o acordo. Sem essas conversas, para que lado vai a situação? É a inferência que paira no horizonte e por que esse assunto é tão relevante no noticiário internacional. Enquanto isso, a gente volta para algumas horas atrás, enquanto na tensão quanto a se a conversa acontece ou não, quanto a se é na Turquia ou em Omã, e quanto ao que vai se tratar nela, o que se viu foi atrito militar
conforme um drone iraniano foi na direção de um porta-aviões americano e foi abatido. Então, esse é outro dos aspectos do que a gente discute. Você confere aqui do meu lado algumas das imagens de monitoramento aéreo que vem dos últimos dias. Isso é um rastreamento que mostrava drones Shahed passando perto, então, do porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, que foi destacado para a região. Parte de uma armada que Trump diz ser maior do que aquela que esteve na Venezuela, que está na Venezuela, no Caribe, e que estaria lá justamente para opções militares. Os drones passavam, os sites de rastreamento pontuavam isso, e hoje veio à tona esse incidente, confirmado também pelo Comando Central dos Estados Unidos e pela Casa Branca, então. Um drone Shahed, dos mais desenvolvidos do Irã, abatido pelo USS Abraham Lincoln. A gente tem a secretária de imprensa Caroline Leavitt confirmando o ocorrido à Fox News. Vamos conferir. Today, I did speak with folks over at the Pentagon this morning who said that CENTCOM acted both appropriately and necessarily to protect our U.S. personnel and equipment in the region. So CENTCOM did make the decision to shoot down that Iranian drone. It was unmanned. It was acting aggressively towards our USS Lincoln, which we know that aircraft carrier is in the region at the direction of President Trump. As for the president, he remains committed to always pursuing diplomacy first. But in order for diplomacy to work, of course, it takes two to tango. You need a willing partner to engage. And so that's something the president and Special Envoy Witkoff are exploring and discussing right now. Special Envoy Witkoff is set to have conversations with the Iranians later this week. Those are still scheduled as of right now. But of course, the president has always a range of options on the table, and that includes the use of military force. The Iranians know that better than anyone. Just look no further than the highly successful Operation Midnight Hammer, which took not just Iran, but the entire world by surprise and completely obliterated their nuclear capabilities earlier last year. Bom, a fala dela veio antes das notícias recentes de que as conversas estariam entrando em colapso, ou seja, que os Estados Unidos não teriam aceitado o pedido de realocação nos termos do Irã e que então não haveria as conversas, segundo algumas autoridades já dizem, sob anonimato para veículos de imprensa em Israel e nos Estados Unidos, como a gente cobria antes. Só fazendo esse adendo para a gente entender a linha do tempo. Mas fato é que, nesse ínterim, coisa de mais ou menos 20 horas entre isso acontecer e a hora da reportagem que você assiste, tem mais um incidente. Então, além do drone derrubado pelo USS Abraham Lincoln, lá no Mar Arábico, horas depois, no Estreito de Hormuz, rota crítica para o petróleo global, a gente teve o seguinte incidente. 6 barcos armados do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã se aproximaram do petroleiro MV Stena Imperative. Stena Imperative, guarda esse nome porque a gente vai entrar em detalhes a respeito do porquê esse petroleiro é tão importante. Claro, outros detalhes além do fato de que ele tem a bandeira americana. As embarcações chegaram a exigir que esse navio, o Stena Imperative, parasse e se preparasse para ser abordado, ser embarcado. Um destroyer da Marinha Americana, primeiro o petroleiro ignorou as ordens, e então um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, o USS McFall, foi acionado e escoltou o petroleiro em segurança na sequência da trajetória, com apoio de aeronaves também da Força Aérea dos Estados Unidos. Os preços do petróleo, um adendo, tá, reagiram ao episódio, teve até uma subida de quase 2% no preço do petróleo depois que aquilo aconteceu. Aí vamos para os detalhes para esmiuçar o que de interessante a gente extrai desse episódio e que ajuda a gente a navegar as tensões que agora, como a gente citava, levam as conversas que estavam agendadas para sexta-feira, aparentemente, para uma falta de concordância e até cancelamento, em colapso. Segundo uma análise do Institute for the Study of War, um dos think tanks mais respeitados dos Estados Unidos para falar a respeito de conflitos no mundo, ISW, como é conhecido, essas duas ações do Irã, drone e interceptação do Stena Imperative, poderiam ter ido além de uma simples provocação. Os analistas do ISW dizem que o objetivo seria testar como é que os Estados Unidos reagiriam a situações parecidas no futuro. A ação contra o petroleiro também não foi aleatória. Eu disse para guardar o nome do Stena Imperative. E por quê? O Stena Imperative já foi terceirizado antes pela Marinha Americana. É um petroleiro que já serviu para missões de reabastecimento de navios da Marinha dos Estados Unidos no passado e, segundo o Instituto, provavelmente teve isso como o motivo da escolha do alvo para o Irã. Ainda de acordo com o ISW, mesmo sem se aproximar diretamente do porta-aviões, a forma como o grupo naval americano respondeu ao drone já dá informações de vigilância, de inteligência, valiosas para o Irã. A gente tem aqui até uma imagem do Stena Imperative, já que eu estou falando dele, e vocês conferem aí o petroleiro americano aqui do meu lado. A gente tem também mais imagens da rota e dos momentos onde ele foi interceptado, divulgadas pelo Institute for the Study of War, que você deve conferir agora comigo.
Temos as imagens do mapa, então, e aí está. Esse é o mapa do Institute for the Study of War, que relata a rota do Stena Imperative, ali passando pelo Estreito de Hormuz, como eu falei, rota crítica de petróleo que passa na costa do Irã, apesar de esse incidente ter acontecido em águas internacionais. Isso já seria, então, uma série de informações valiosas. Desde a chegada do USS Abraham Lincoln, drones iranianos, como a gente citava, também têm sido vistos, para além desse incidente onde um foi abatido, acompanhando a movimentação dos porta-aviões, ou do porta-aviões, melhor dizendo, em águas internacionais. Até drones Reaper americanos foram vistos passando perto de drones Shahed do Irã, e teve esse tipo de rastreamento mútuo, onde as rotas eram acompanhadas pelos dois lados. Os drones Shahed são, claro, uma arma de guerra desenvolvida. O Irã teria cerca de 80 mil deles prontos para combate, e é um dos fatores que também se discute quando a gente pensa em como seria a reação do Irã ao ataque americano, o que fariam com drones e como reagiriam. Essa capacidade de combate com drones é uma das hipóteses que se vê no horizonte. E, claro, são drones de ponta, ao contrário de muitos estados autocráticos que estão em situação complicada. No caso da indústria bélica, especificamente, enquanto a economia sim sofre, quando se fala de drones Shahed, o Irã é até um exportador e cooperou com a Rússia. Drones iranianos importados em 2023, então, por Moscou, e também o fechamento de um acordo de cerca de 1 bilhão com B de bola e 750 milhões de dólares para produzir esses equipamentos em território russo, com relatórios da inteligência da Ucrânia indicando que a Rússia também já fabrica ali cerca de 2.700 drones por mês, uma média de 90 por dia. Mas enquanto falava-se em negociação, já havia sinais de que a coisa ia ruir para além do fronte militar. E aí que a gente desdobra outro dos aspectos desses dias tensos entre Estados Unidos e Irã, entre Washington e Teherã. O regime do Ayatollah Ali Khamenei também já trazia aí alguns sinais. Nos últimos dias, por exemplo, a agência Fars, que é uma agência de notícias iraniana ligada às forças de segurança do país, divulgou imagens de bases militares americanas do Oriente Médio, incluindo instalações nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. As imagens, no caso, não imagens normais, mas das bases sendo destruídas. A gente tem aqui alguns dos outdoors que foram expostos em Teherã. Esse que já havia antes chamado muita atenção mostra, por exemplo, se vocês conseguem ver bem a imagem, a gente pode até ampliar, vamos lá. Nessa imagem de 1º de fevereiro, vocês veem um outdoor, uma billboard, uma placona aí na rua, em Teherã, no Irã. Ali em cima vocês vão ver com cuidado, tem o porta-aviões USS Abraham Lincoln, então, e essas estrelas formando a bandeira americana seriam impactos de bomba. Vocês veem ali os aviões em cima do deck e o rastro de sangue formando a bandeira dos Estados Unidos. Isso aí vinha se tornando mais e mais comum. E aí eu passo com vocês para a próxima imagem que a nossa apuração separa. Essa já de 4 de fevereiro, onde se vê outra dessas placas na rua, mostrando então uma base, o que se retrata como uma base americana com equipamentos americanos e israelenses destruídos no solo e no fundo uma bandeira então do Irã. Esse é o tipo de coisa que vinha sendo divulgada logo antes das conversas, o que também dava o tom de que a coisa não estaria para durar por muito tempo. E claro, como a gente tem a notícia hoje, aguardando confirmação oficial, canceladas, se não canceladas, em colapso pelo menos quanto aos termos. As informações vêm a cada instante, a gente também recebeu informação logo antes de ir ao ar, relata um jornal israelense pelo menos, novamente o Yehediot Ahronot, falando que Steve Witkoff então estaria deixando o Oriente Médio, poderia passar pelo Catar para conversar com o primeiro-ministro e depois voltaria para Miami. Ele que era o enviado americano que participaria das conversas. Nada disso ainda tem confirmação oficial. O que se tem de confirmação é que não há concordância sobre os termos e que a coisa parece não seguir, enquanto não confirmado nas reportagens amplamente na mídia americana e israelense, é um cancelamento das conversas. Enquanto isso, vale a pena acrescentar que houve conversas entre autoridades americanas e israelenses entre ontem e hoje com o assunto do Irã. E Israel mantém as forças em estado de alerta, caso um colapso leve a um conflito militar. Antes de seguir para a reunião que acabou sendo cancelada, Steve Witkoff então passava por Israel e se reuniu com autoridades da área de defesa. Essa escala em Israel reforça também a coordenação entre Washington e Tel Aviv em meio ao aumento de tensões, e aí onde analistas também comentam que existe uma diferença de interesses, onde Israel teria um interesse até maior que os Estados Unidos em um eventual ataque ao Irã, enquanto os dois compartilham de um interesse pela mudança de regime ali. Parece haver uma divergência no método. A análise excelente sobre isso foi feita pelo tenente-coronel americano reformado Sargis Sangari, que nasceu no Irã aqui no canal na semana passada. Vale a pena caçar o corte aqui, hein? Enquanto isso, imagens do Irã gradualmente emergem, aparentemente ainda do período do auge dos protestos em janeiro, mas há alguns relatos desconexos e não confirmados, em meio a uma internet muito restringida, de que protestos em algumas regiões ainda estariam ativos. Esse é o panorama conforme a gente discute a situação.
A gente aguarda o que vem à tona na sequência. Entretanto, de momento, posso até falar para a câmera 2, a conversa é uma na qual conversa, na verdade, não há. Se essa conversa for cancelada, Donald Trump, como eu citava no início da reportagem, já tinha dito que o Irã descobriria como uma guerra regional iria se parecer. Agora há uma frota ali, uma armada que Trump disse ser maior que a que havia no Caribe, e ainda está no Caribe, perto da Venezuela. Os próximos dias são quando a gente aguarda para ver se, como foi da última vez, onde se especulou que isso poderia acontecer, há 2-3 semanas atrás, no meio de janeiro, a coisa arrefece. Não acontece, ou se estaríamos diante de um momento como os dois, talvez, mais agressivos desse novo mandato de Trump. Operação Midnight Hammer, em junho passado, no próprio Irã, com bombardeio de Esfahan, Natanz e Fordow, as 3 principais instalações nucleares, e, claro, Maduro, em 3 de janeiro, coisa de um mês e pouco atrás, 1 mês e 1 dia, com a captura do ditador venezuelano. Ou é mais um momento desses, ou, depois da ameaça de força, Trump recuaria. Uma análise interessante antes da gente prosseguir também é de que Trump agora se coloca de certa forma em uma saia justa, afinal de contas. Ele falou que a ajuda estava a caminho. Depois de ter feito declarações e a ameaça de força, agora ou ele recuaria com concessões, ou atacaria, ou ficaria numa situação onde ele ameaçou e não prosseguiu, o que também acabaria minando a credibilidade em termos de ameaças futuras, uma coisa que o presidente americano pesa com muito cuidado, afinal de contas, como a gente viu, eu citei os exemplos de junho e janeiro, com a Operação Midnight Hammer, e com o Irã, e com melhor dizendo, a Venezuela, bem, ele acabou por agir.